E agora avançamos para a última fronteira com o Miguel Gonçalves, hoje, que não está aqui, mas em Castelo Branco. Viva, bem-vindo, Miguel. Bom dia, Daniel. Hoje preciso de um telescópio para te ver, portanto. Ora bem, vamos lá começar por ideias de Einstein, não é? Ideias que ele tinha sobre o universo continuam a desafiar claramente os astrónomos, mas agora há uma pista para uma ligeira discrepância. Queres explicar, por favor? Sim, a pergunta quase parece uma heresia científica, mas não, a ciência funciona assim. Será que Einstein estava errado? Para isso, para percebermos melhor este estudo, precisamos de um guardanapo. De um guardanapo a perceber o seguinte, o que foi a revolução de Einstein no que diz respeito à própria gravidade. Se eu colocar aqui uma bola de ping-pong e se ao lado colocar uma bola, imaginemos, de basquetebol ou até mesmo de ténis, nós percebemos que neste tecido, que podemos fazer a analogia do tecido do espaço e do tempo, o tecido do universo, isto cria deformações diferentes. Faz, no fundo, uma espécie de poços diferentes. Claro que a bola de ping-pong faz um poço um bocadinho mais pequenininho, mais raso. A bola de basquetebol, a bola de ténis faz um poço muito maior, faz um funil muito maior. Esta deformação do espaço, diz Einstein, também é uma deformação no tempo. E, portanto, esta foi a grande revolução que Einstein nos presenteou com a própria teoria da relatividade e o entendimento diferente para a gravidade. E a pergunta agora que fez esta investigação foi: será que esta deformação da mesma bola, em tempos diferentes do cosmos, tem o mesmo poço gravitacional, ou seja, tem a mesma profundidade, tem as mesmas características? À luz de Einstein, a resposta é óbvia: sim. Não interessa tanto se foi quando o universo era mais bebé ou o universo do nosso tempo, digamos assim. A forma deste poço gravitacional para a mesma massa deve ser exatamente a mesma. O que estes investigadores fizeram foi analisar 100 milhões de galáxias em tempos diferentes do universo. Há 3,5, 5, 6 e 7 mil milhões de anos, obviamente, no passado. E o que eles descobriram foi o seguinte: quando olhamos para os tempos mais distantes, portanto, os primeiros tempos do universo, há cerca de 6 e 7 mil milhões de anos, estes poços gravitacionais, estas deformações, batem certo com aquilo que Einstein nos conta na teoria da relatividade. Até aí, Einstein está certo. Agora, a questão é que, quando olhamos para o tempo mais próximo de nós, a 3,5 e a 5 mil milhões de anos, nós temos, de facto, uma pequena discrepância. Este poço gravitacional em tempos mais próximos de nós é um bocadinho mais raso do que aquilo que nos é dito e que nos é escrito por Einstein. Isto quer dizer que Einstein está errado? Talvez não. Os investigadores deste estudo são muito assertivos e dizem o seguinte: nós precisamos ter ainda mais certeza. Em ciência utiliza-se um indicador de grau de confiança, digamos assim, que é o grau sigma. O grau de maior confiança que nós podemos exigir ou devemos exigir neste tipo de investigações para dizer que Einstein está errado é de ordem dos 5 sigma. Este estudo vai até 3 sigma, ou seja, há ainda aqui muito espaço para incerteza neste estudo, mas de qualquer forma, para já, aponta uma discrepância nestas deformações, nestes poços gravitacionais entre o período mais distante e o período mais próximo de nós. Do que é que os cientistas estão todos à espera? Olha, estão todos à espera dos dados que vão ser revelados pela missão, pelo telescópio Euclide, e o Euclide vai estar durante 6 anos a analisar mais de 1,5 mil milhões de galáxias para tentar, no fundo, também perceber se esta discrepância é ou não é real. O Euclide é muito mais poderoso em termos de tecnologia, dá um grau de confiança muito maior aos astrónomos e ainda bem, olha, já agora, como é bom ter um telescópio com tanta tecnologia portuguesa e com tantos cientistas portugueses nesta missão, vamos tentar então perceber se Einstein estava certo ou estava errado. Certo, para mais perto, para Marte, por exemplo, já é possível enviar robôs. O Rover Curiosity tem enviado dados que, enfim, acabam por ir acrescentando novidades sobre o planeta, não é? E vamos falar de rochas de Marte, rochas que estão em Marte e que estão a surpreender os astrónomos, mas também de rochas que vieram de Marte, que chegaram à Terra e que também estão a conter enigmas interessantíssimos. Vamos ver imagens do Rover Curiosity, do sítio onde ele está na cratera Gale, e ele vai mudar de sítio. Ele vai dirigir-se depois para os Geddes Valleys, mas este sítio que nós estamos a ver tem uma paisagem que quase parece muito terrestre, ali parece que houve água, não é? É essa a grande dúvida de Marte, tentar perceber
quando é que houve água em Marte, se foi ou não um oceano mais ou menos global e há quanto tempo é que Marte passou a ser de um mundo aquático para um mundo desértico, como aquele que nós vemos hoje. Parece um espaço argiloso, não é? Argiloso, sim, lá está. O que denuncia, no fundo, também a presença de água. E temos também uma série de órbitas, uma série de naves espaciais a girar à volta de Marte, que estão a olhar atentamente para a superfície de Marte, e uma destas sondas encontrou uma zona de formações geológicas muito curiosas, com uma cor claramente diferente. Ainda bem que estavam próximas do rover Curiosity, este que nós estamos a ver nas imagens. Quando o Curiosity chegou a estas rochas e fragmentou-as, as imagens que estamos a ver, descobriu que estavam repletas de enxofre. Enxofre nestas rochas que estamos a ver. Ora, estas rochas, enxofre, denunciam também que a sua formação é muito vulcânica. Quando olhamos para a zona onde está o rover Curiosity, vulcões é coisa que não encontramos. E também os cientistas suspeitam que no passado também não houve ali vulcões. Portanto, a questão que se coloca é: como é que nós encontramos tanto enxofre, de provavelmente origem vulcânica, numa zona que não tem vulcões? Será que foi depositado aí? Será que veio, eventualmente, até de um outro sítio do Sistema Solar e tornou-se um meteorito marciano com esta constituição um bocado exótica? O que é certo é que esta rocha destoa por inteiro da paisagem científica e geológica de tudo o que está à sua volta. Portanto, é um mistério que ainda está para resolvermos. Damos um salto a uma rocha de Marte que veio de Marte por causa de um asteroide que chocou na superfície de Marte há cerca de 10 milhões de anos e, em 1931, foi descoberto esse pedacinho de rocha marciana, que nós temos a certeza que é marciana devido à sua constituição geoquímica e que agora teve uma nova análise com as novas tecnologias. E então, neste meteorito marciano, os cientistas encontraram, é este meteorito que nós estamos a ver neste momento, o meteorito de Lafayette, descobriram minerais que nós sabemos que só são formados com a presença de água. E quando dataram de quando é que foram formados esses minerais, há um número que aparece, 742 milhões de anos no passado. Ou seja, numa primeira análise, o que este meteorito marciano diz é que naquele sítio onde estava esta rocha, provavelmente havia água, e se calhar até mesmo em abundância, há cerca de 742 milhões de anos. Quando olhamos para a cronologia de Marte, para a cronologia da água de Marte, isto é muito cedo. É muito cedo, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos que foi o desaparecimento da água em Marte aconteceu muito mais cedo na história de Marte do que há 742 milhões de anos. Então, qual é que é aqui o enigma? É de onde é que veio este meteorito. É que os cientistas, quando tentam analisar a geoquímica desta rocha com a geoquímica geral da superfície de Marte, suspeitam que esta rocha terá partido de uma zona mais próxima de um dos polos de Marte. E nós sabemos que os polos de Marte têm gelo de água. E, portanto, esse gelo de água também pode ter derretido e ter-se incrustado precisamente nestas rochas, dando origem, no fundo, a estes minerais feitos ou que só são sintetizados com a presença de água. Portanto, o local de onde veio esta rocha é fundamental para nós percebermos também a sua constituição geoquímica. Exato. E para finalizar, porque foi um artigo também muito interessante que apareceu esta semana sobre especulações marcianas e da vida. E faz uma pergunta muito interessante, que é, quando a NASA enviou as sondas Viking, nas imagens que estamos a ver, em 1976 para Marte, tinha ali uma série de laboratórios que tentava perceber se havia ou não vida microbiana em Marte. Nesses laboratórios era colocado, no fundo, espécimes de rochas e de outros elementos de Marte em água, para tentar perceber se a água conseguia mostrar se havia vida ou não em Marte. Agora aparece um investigador norte-americano, não é a primeira vez que ouvimos esta teoria, que diz o seguinte: se, porventura, existe vida microbiana em Marte, se calhar é uma vida que se habituou desde o início a viver com muito pouca umidade e, sobretudo, com muito sal, em salmouras, digamos assim, que nós sabemos que até podem existir em Marte. E, portanto, o que diz este investigador é, se nós estamos a colocar esse tipo de espécimes que eventualmente podem ter vida marciana, que está habituada a pouca umidade, e as colocamos em água, estamos a afogar autenticamente a vida marciana e se calhar até já matamos alguma forma de vida em Marte. É preciso perceber que não é uma teoria nova, está longe de ser aceito, mas o que diz este investigador é o seguinte: vamos mudar a nossa filosofia para a pesquisa de vida em Marte. Vamos deixar de seguir a água, porque nós sabemos que onde há água há vida na Terra, mas nós sabemos que se houver vida em Marte, ela resiste muito melhor em salmouras, em zonas com muito sal. Então vamos à procura do sal, à procura de sítios onde há muito sal em Marte e não tanto água, para eventualmente encontrarmos vida que ainda possa existir em Marte.
E aqui ficaram então as novidades do mundo da investigação em torno da astronomia. Miguel, obrigado, bom dia. Obrigado, Daniel. Bom resto de domingo.